Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite, prof. noite. Tudo bem? Ah, sábado à Bom. noite, né, prof? É sabadão e eu aqui, né? Tem Pois aula. é, Bola. aula, mas Legal. estamos Muito, aí. muito bom saber que vocês estão felizes num sábado à noite vindo assistir minha aula. Isso me deixa muito feliz. Pessoal, hoje é o seguinte, para esse sábado à noite, temos o tema de algoritmos e pensamento computacional. Nossa, mas o que é isso? Então, é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Se todos puderem abrir a câmera, eu sei que é sábado à noite, todo mundo quer estar com os amigos, saindo para a festinha, mas se puderem estar todos de câmeras abertas para eu poder ver o rostinho de vocês, eu vou ficar feliz. Quem não puder, também tudo bem. Boa, Denise, muito Obrigada, obrigado. Fischer. Não estou com a melhor cara, mas está ligada. Isso, ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, algoritmos e pensamento computacional. Alguém tem alguma ideia do que possa ser isso? Não. Não? Então, É como o vamos lá. computador pensa, né, pro? Não é alguma coisa assim? Algoritmo são todas as continhas lá que eles fazem para ver que tipo de conteúdo vai ser exibido ou não. É isso aí? Do Instagram, assim, o pessoal fala bastante, né? É isso? Uhum. Será? Vamos descobrir, então. Algoritmo pelo Wikipédia. Vamos lá. Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visa obter uma solução para um determinado tipo de problema. Ou seja, o algoritmo é um passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo, uma receita para alguma coisa para que você consiga resolver um problema. Ou seja, você estrutura, faz o passo a passo, que seja de maneira lógica, ou seja, tenha sentido, tenha um começo, um meio e fim, e que resolva um problema. Ou seja, não adianta ser uma receita de bolo se não resolver um problema. Isso não é um algoritmo. Ok? Conseguiram entender? Ficou complexo? Boa, explicando assim. Tá, então aqui eu trouxe um exemplo para ficar um pouco mais fácil de ilustrar isso que eu acabei de falar. Ou seja, vocês já pararam para pensar como é que a gente trabalha na rua com segurança? Ou vocês simplesmente saem atravessando a rua, ou vocês têm algum passo a passo, ou seja, uma sequência que vocês costumam fazer, mesmo que não percebam? Ah, hoje em dia não mais, né? Mas quando eu era pequena, minha mãe falava para olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E eu olhava. Exatamente, ou seja, sua mãe te ensinou um algoritmo. Não, E é para aqui eu cima e trouxe. para baixo, né? Eu nunca choveu um carro na minha cabeça, ainda bem. Tá, e aqui eu trouxe um exemplo de um algoritmo, ou seja, é mais ou menos parecido com algo que a sua mãe falou. E faz sentido, ou seja, é uma estruturação lógica de pensamento. Ou seja, primeiro eu olho para a direita, vejo se está vindo o carro. Se estiver vindo o carro, eu espero ele passar. Depois eu vou olhar para a esquerda. Se estiver vindo o carro, eu também espero ele passar. Ou seja, eu tenho que olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver que não está vindo nenhum carro. Se não tiver vindo nenhum carro dos dois lados, aí eu posso atravessar e chegar e resolver o meu problema. Ou seja, eu consigo atravessar a rua e alcançar o meu objetivo. Como eu falei, algoritmos têm que ter eles podem ter a ordem alternada, ou seja, eu não preciso necessariamente olhar para a esquerda. Desde que seja um passo a passo, finito, estruturado de maneira lógica, resolvendo um problema, pode ser qualquer estruturação, qualquer ordem. O que não pode ser é eu atravesso a rua e depois eu olho para os lados. Isso não é lógico, isso não faz sentido. Então, isso deixa de ser um algoritmo. Ok? Tudo bem até aqui? Mais fácil agora? Sim. Então, beleza. Agora eu dei um exemplo para vocês do dia a dia. Agora eu gostaria que vocês trouxessem para mim um exemplo de um algoritmo. Um exemplo do dia a dia que vocês consigam fazer um algoritmo. Alguém consegue pensar em algo? Fábio, Denizer? Eu não tenho tanta certeza se eu consigo fazer, mas Vamos fazer um teste? Será Hoje que o você consegue? professor mal explicou e já está pedindo para a gente resolver. Difícil. É. Vamos lá, eu quero fazer esse teste com vocês. Vamos saber se eu estou conseguindo passar as informações que vocês estão conseguindo entender. Vamos lá, alguém consegue trazer um exemplo do dia a dia? Mas de casa, assim, como é que a gente. Ou você quer alguma coisa Qualquer aí? coisa. Pode ser de casa, trabalho. Eu sentar, abrir o computador para assistir sua aula. Ótimo, um ótimo exemplo, viu? Um algoritmo. É um,
É um passo a passo que você faz de maneira lógica, tem um começo e meio e fim e resolve o problema. Com uma Você assiste opção, a é aula, isso? No caso, Tá muito pode ser fácil também, isso pode ser aí. uma instrução. é um Ele, algoritmão, ó, simplão, ele é isso? senta, ele liga o computador e ele assiste a aula e resolve o problema de ganhar conhecimento. Entendi. Boa. Ok, pessoal. Então, ou seja, a gente consegui explicar, ou seja, vocês conseguiram entender o que é um algoritmo. Agora a gente vai fazer o seguinte, o pensamento computacional. A Emília tinha falado que é como o computador pensa. Alguém mais concorda com ela? Alguém discorda? Eu concordo. Tem computador que acho que está pensando bem melhor que eu, inclusive. Então, só que dessa vez, infelizmente, não é isso exatamente. Na verdade, o pensamento computacional não tem a ver com o computador. O pensamento computacional é uma estratégia, é uma maneira de a gente pensar de como a gente analisar e resolver problemas complexos. Ou seja, o que é um problema complexo? É aquele problema que a gente, quando olha de primeira, a gente não consegue resolver ele logo de cara, assim. Ou seja, a gente olha e não acha uma solução. Isso são os problemas complexos. E o pensamento computacional, ele vem com 4 pilares para ajudar a gente a solucionar esses problemas. O primeiro pilar é o pilar da decomposição. Ou seja, a gente vai quebrar esse problema em partes pequenas, para que a gente, resolvendo as partes pequenas, a gente chegue à solução do problema inteiro. Ou seja, dando um exemplo para vocês, um problema complexo na minha infância era essa equação do primeiro grau. Quando a professora começou a misturar letras, números, e, cara, isso para mim foi totalmente complexo. Eu fiquei Eu também, complicado. prof, eu sentei e chorei quando eu vi esse negócio em casa aí para resolver sozinha. Viu? Agora você vai aprender um jeito de, ao invés de você sentar e chorar, uma maneira fácil de você conseguir resolver seus problemas complexos. Não, eu superei, por isso que eu sou de humanas. Boa, legal. Vamos lá. E aqui eu trouxe um exemplo, então. Como que a gente usa, então, essa parte da decomposição? 2x menos 10 igual a zero. Ou seja, esse é um problema complexo. Como que a gente decompõe? A gente joga primeiro 10 para o lado de lá do igual. A gente resolve primeiro ele, 0 mais 10. Depois, a gente separa números de letra. Por Oi? que ficou mais ali? Era menos, ficou mais. Por causa que é da fórmula da equação, não é isso? Quando a gente joga para o lado de lá, altera o sinal. Ah, eu tinha esquecido. Obrigada. Ok. Então, a gente separa os números letras dos números, ou seja, quem está multiplicando passa dividindo, resolve de novo primeiro a parte da divisão aqui, e depois a gente tem o resultado, x igual a 5. Ou seja, quebrando essa primeira linha, ou seja, decompondo ele, pegando o problema grande, deixando ele pequeno, resolvendo as pequenas partes, a gente consegue chegar para a resolução de um todo. Segundo pilar é o pilar do reconhecimento de padrões. Ou seja, a gente como ser humano, a gente está constantemente à procura de reconhecimento de padrões à nossa volta. Ou seja, sempre reconhecendo padrões para facilitar o nosso dia a dia, para que a gente consiga resolver as coisas. Ou seja, um exemplo é cores, fórmulas, texturas, números, enfim, vários tipos de padrões que o nosso cérebro está constantemente procurando. E aqui nessa tabelinha tem vários exemplos. Por exemplo, a primeira linha, verde, 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 amarelo, 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 verde, verde. Qual que seria o próximo? Outro verde. Verde, Depois prof. embaixo mesmo. Oi? Seria verde também. Eu ia responder, mas você respondeu antes. Então, beleza. Responde a segunda, então, para nós. Segundo ia ser vermelho. Boa, exatamente. Você consegue ver para nós qual que é a terceira, Fábio? Eu sou tão ruim de lógica, cara, não sei não. É esse que tá com laranjinha e... Boa, viu? Você não é tão ruim assim. Viu? Gostei de ver. Isso aí. É a laranjinha. Ou seja, a gente vai trabalhar muito essa parte de reconhecimento de padrões na nossa área. E beleza. Ou seja, a gente trabalhou com a parte de decomposição, a gente viu a parte de reconhecimento de padrões, e o terceiro pilar é a parte da abstração. Ou seja, vamos colocar nesse exemplo aqui que o policial está de repente, verificando os documentos de moto para ver se está tudo em dia. A abstração é tirar o que é importante e o que não foi importante, ele separa para o lado. Neste caso, importante para ele é verificar a documentação das motos.
faz sentido ele separar, ele parar todo mundo, carro, moto, para poder ver documentação? Não faz sentido. Nesse caso, a abstração faz isso, ou seja, as motos param para a esquerda, os carros ele deixa passar, ou seja, não faz sentido, deixa passar. E ele vai trabalhar em cima do documento da moto. Essa é o pilar da abstração. Separa o que é importante, trabalha em cima do que é importante para resolver o problema, o que não for, a gente joga para o lado, deixa passar. E o algoritmo, que foi exatamente o que a gente conversou agora há pouco. O algoritmo, ele vai... É a etapa que vai completar tudo. Ou seja, lembra que a gente falou? É um passo a passo, que tem um início, um meio e fim, estruturado de maneira lógica para que a gente resolva um problema. Se a gente tem um problema complexo, então a gente vai fazer o quê? A gente vai elaborar um passo a passo, decompondo ele, achando os padrões, pegando o que é importante, elaborando um método para que a gente possa resolver esse problema complexo. Ok? Ok. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Por enquanto tá fácil. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Beleza, é legal, gostei das ideias, gostei dos pilares, estou pensando em colocar esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia na minha vida. Eu ganho o que com isso no final da história? Qual a vantagem de eu começar a utilizar isso, já que eu tenho tanta coisa para memorizar, tanta coisa para fazer na minha vida? Vamos lá. A gente colocando esse pilar do pensamento computacional, a gente vai trabalhar muito o raciocínio lógico, ou seja, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio lógico. Como o Fábio falou, eu acho que eu sou meio inseguro no raciocínio lógico. Mas conforme a gente vai colocando esses 4 pilares, essa forma de a gente pensar nos problemas, a gente começa a desenvolver o raciocínio lógico. Aqui do lado, temos mais um exemplo, aquele lance de figuras e números, como eu falei. A gente consegue estruturar usando as figuras para que a gente compare com um número, por exemplo. Vamos lá, alguém quer tentar resolver isso e dar essa resposta para a gente? Socorro, sem chance. Eu imaginei que vocês iam correr mesmo. Essa eu deixo no final da aula, vou deixar o desafio para quem quiser. Deixo de dever de casa, vocês trazem para mim no final da aula. Mas a ideia do raciocínio lógico é isso, é a gente pensar de uma maneira estruturada, de uma forma lógica para que a gente consiga resolver um problema, ou seja, a gente estruturar nosso pensamento. Ganhamos também, com o pensamento computacional, a capacidade do aprendizado, ou seja, a gente treina a habilidade de análise, interpretação e a compreensão dos pontos relevantes. Lembra que a gente falou sobre abstração? Olhar para o que é mais importante, o que não for tão importante a gente separa, deixa para o lado, ou seja, foco no que é importante para que a gente consiga resolver o problema. Ou seja, a gente também junta, a gente ganha a capacidade de fazer conexões melhores. Conseguindo fazer a interpretação, abstração, a gente consegue fazer conexões de pontos importantes para a gente chegar na resolução de um problema. E também tem o planejamento. Lembra que a gente falou do algoritmo? O algoritmo é para a gente resolver um problema, é fazer um passo a passo, é estruturar de maneira lógica. O planejamento nada mais é do que isso, ou seja, a gente sabe o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, e a gente tem que planejar um passo a passo para a gente fazer da melhor forma de como chega lá, que é mais ou menos a ideia do xadrez. Ou seja, a gente pensa em todas as possibilidades possíveis que o nosso jogador adversário tem, a gente planeja nossas ações baseadas nas possibilidades do que ele pode fazer. É mais ou menos essa ideia. E o pensamento computacional ajuda a gente a trabalhar essa parte do planejamento. E o que eu mais gosto é isso, resolução de problemas. Ou seja, a gente deixa de ser aquelas pessoas reclamonas que olha para um problema e já sai desistindo, olha para um problema e já fala, putz, não consigo. Não, a gente vai começar a trabalhar a nossa visão sobre os problemas e vai nos tornar pessoas mais ativas, mais participativas, e a gente ganha de bônus uma melhora de interação social. Ou seja, quem não gosta de pessoas próximas, que quando a gente precisa de ajuda, a pessoa consegue ajudar a gente para resolver nossos problemas. O professor podia criar um algoritmo aí para cair Pix na nossa conta, né? Quando a gente tivesse uma conta e tivesse apertado, caiu Pix, assim. Pô, eu já Será que estava não feliz tem? ali com a roupa lavada ali, eu nem precisa de Pix, não. Já fiquei feliz com a roupa lavada. Será que não tem um algoritmo para Pix, por exemplo? quero. Acordar cedo e trabalhar no final do mês, ganha nosso Pix. Não é um Cadê o algoritmo? pensamento computacional disso aí? A gente quebra o mês em 30 dias.
resolvendo cada dia no final do mês. Muito boa essa daí. Muito bem, prof. Vamos conversar depois da aula. Ótimo. Então é isso, pessoal. Pensamento computacional é isso. Adorei que vocês já trouxeram, vocês já adiantaram a minha pergunta e trouxeram exemplos da vida real. Mas vamos lá. Agora, eu vou trazer um problema para vocês. Professor, então, né? Vamos dar uma acelerada, porque hoje é sábado, né? Você sabe. Vamos então. Já a aula. Tá acabando, já está acabando. Então, foi o seguinte, vocês me ajudam a resolver esse problema e a gente já encerra a aula, pode ser? Beleza. Beleza, então, vamos lá. Olhando para essa foto, vendo este problema, usando o pensamento computacional, como é que vocês conseguem resolver esse problema? Denzer, eu sei que você está meio quietinho hoje. Será que você consegue participar agora mais dessa parte? Ou seja, você consegue pensar em alguma coisa que ajude? Não só o Dennis, todo mundo, na verdade. É ser para todo mundo. Todo mundo pensar em conjunto e ajudar a resolver esse problema usando o pensamento computacional. Professor, estava aqui ouvindo a aula só, mas eu não consigo pensar, não. Eu sei. Acho que só a gente parar de jogar os lixos no lixo e começar a queimar ele. É uma ideia boa. Mandar para o espaço, não tem aqueles ônibus espaciais lá? Tem, na década de 60, tem que coletar como é que é, o xixi lá da galera que pisou na Lua primeiro, não é isso? Tem deixar uns lixinhos lá na Lua, mó sacanagem. E, legal, mas e se a gente... Pode falar, desculpa. Mas agora, assim, se a gente trouxesse mais para o nosso dia a dia, assim, algo mais palpável, algo possível que a gente consiga fazer no nosso dia a dia. Posso falar? Pode. Eu acho que a gente podia já separar direitinho em categorias diferentes, que daí não precisava nem chegar no lixão aí, tudo bagunçado. Tá certo isso? Separar em categorias diferentes. Legal. Isso faz parte de algum dos 4 pilares que a gente aprendeu hoje? Ih, rapaz, faz, mas eu decomposição, né? Oi? Decomposição, abstração e separando por padrões, não é? Padrões mesmo, papel, plástico, legal. Ótima ideia. Agora, beleza. Então, a gente chegou a 3. Então, como que a gente poderia agora fazer um passo a passo? Assim? Como que a gente poderia elaborar esse algoritmo, então? Você falou de separar cada material no seu lugar. Então, como que a gente poderia, então, fazer o lixo desde o seu começo até o seu destino final? Para a gente resolver isso. Como que a gente podia fazer um passo a passo para a gente formar um algoritmo, então? Eu acho que a gente podia definir uma categoria para cada tipo de material, né? E definir alguns materiais, por exemplo, que não podem ir para o lixo, porque, por exemplo, tem algumas substâncias, tipo tinta, por exemplo, solvente, essas coisas, isso daí não poderia ir para um lixão, porque contamina o solo e os lençóis freáticos também. Não que o lixo em si não contamine, né? Mas eles contaminam mais, então eles não poderiam nem chegar até aí. E aí ter um algoritmo específico para cada tipo de descarte, seria isso, mais ou menos? Estamos chegando lá. Fábio, concorda, discorda, algum ponto? Eu acho que eu concordo. Acho que eu concordo com o que o pessoal falou. O que vocês acham, por exemplo, se o início de algoritmo a gente já começasse lá em casa, por exemplo? Lembra? O algoritmo é um passo a passo. Então, ou seja, usando essa ideia de vocês, a gente, por exemplo, eu trouxe essa figura aqui, que é mais ou menos a ideia de vocês, a gente já começasse, então, nosso algoritmo desde casa. Ou seja, lá em casa, lá na nossa própria casa, na hora de a gente jogar o lixo, nosso algoritmo já avalia, ó. A gente está com esse tipo de lixo. Esse tipo de lixo vai para qual cesto? Qual tipo? Ou seja, já começa ali uma decisão. Aí já vai para os padrões, que nem vocês falaram. Se é plástico, vai para o lixo de plástico. Se é papel, para o lixo de papel. Se é vidro, para o vidro. Metal com metal. E orgânico com orgânico. Ou seja, a gente já começa um algoritmo desde casa e esses lixos já vão para vão para onde cada empresa de seleção, esqueci o nome agora. Isso, bom, obrigado. Cada empresa de coleta, ou seja, vai para os seus destinos. A gente faz esse nosso algoritmo desde casa, separando, mandando para os destinos de coleta e não deixando chegar os que são recicláveis na natureza.
Isso já seria um algoritmo, por exemplo. A gente usa decomposição, abstração, utiliza os padrões e faz um algoritmo. E aí, como eu prometi, se vocês me ajudassem com aquilo lá, a gente ia encerrar. A gente deixa de ter este tipo de cenário, ou seja, a gente deixa de ter esse tipo de cidade e começa a conviver neste tipo de ambiente, ou seja, um ambiente muito mais agradável. Ok? Que sonho, né? Legal, Então, eu vou prof. deixar... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para adicionar, algum ponto, desponto? Não. Tá ótimo, tá perfeito. Maravilhoso. Obrigada, viu, prof? Foi muito legal a aula aí. Então, muito obrigado por hoje. E eu vou deixar vocês agora com os nossos professores de soft, tudo bem? Abraço, Obrigado. Beleza, João. bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de... Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar continuidade aqui na Soft Skills hoje. Tá todo mundo presente, pessoal? Ó, vou pedir para ligar a câmera, todo mundo. Quem quiser falar, levanta a mão, que a gente conversa, tá? Oi, Emi, tudo bem? Não, Eu sei não que é tô. sabadão, à noite, mas vamos segurar o celular só um pouquinho para a gente fazer a aula, que vai ser rapidão, essa aula tudo de bom. Vamos lá? Posso deixar desligada a câmera, professor? Acho que minha conexão está ruim. Pode sim, João, por favor. Mas participa, tá? Levanta a mão. Vamos lá, o assunto hoje é uma coisa assim, super natural, extremamente necessária, pessoal, que é a comunicação e empregabilidade. Então, eu nesse momento agora estou me comunicando com vocês, vocês estão se comunicando comigo. Então, assim, é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano já nasce se comunicando. Saiu da barriga, já começa a chorar, e aquele choro já diz, mãe, estou vivo, cheguei. A comunicação vem lá do latim comunicare, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma mensagem como resposta. Nem sempre a gente recebe uma mensagem como resposta, mas a gente está transmitindo e a gente tem que prestar atenção nessa ação de transmitir a mensagem, principalmente aí quando a gente pensa no ambiente de trabalho. Tá? Tá todo mundo comigo? Pessoal? Pro, vai demorar muito a aula? Não vai demorar. Você não vai nem sentir quando acabar. Vamos lá? Tá bom. Então, vamos pensar assim, comunicação no mercado de trabalho. Por que que a gente precisa, pessoal, saber se comunicar? Deixa eu só tirar um negocinho aqui. A comunicação, ela é uma habilidade do mercado de trabalho, tanto que a gente está conversando com ela aqui na Soft Skills. Então, assim, ela traz sucesso nos nossos tipos de comunicação, nas coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, pessoal aí de tech, aqui da Resília, trabalha muito em projetos em grupo. Então, você tem que se comunicar com todo mundo do seu grupo. Se comunicar, não só saber passar informação, mas receber, porque isso daí faz parte do sucesso desse projeto que você está fazendo. Workshops, palestras, aí reuniões online, como a gente está fazendo aqui, porque a gente sabe que o presencial aí com a pandemia, o presencial meio que deu uma caída. Eu trabalho na área da saúde, então eu continuei trabalhando ativamente presencialmente, mas muitas pessoas não. Meu filho mesmo, que é criança, ali na escola, tinha que se comunicar com a professora. Professora, não aprendi, não entendi. Então, a gente precisa se fazer entender. E é importante também a gente sempre analisar o alvo dessa mensagem. Então, por exemplo, eu estou aqui comunicando com vocês. Vocês aí no dia a dia de trabalho, vocês vão se comunicar com seus chefes, com seus colegas. Então, a gente precisa estar atento sobre tudo isso. A gente precisa pesquisar para a gente saber sobre o que a gente está falando. Hoje em dia, a gente sabe que tem um monte de fake news, muito achismo, cada um da sua opinião, posta aí na... Oi, Fábio, fala. Inclusive, a comunicação escrita também é muito importante, né? Através dos chats, e-mail, né? Tem que ter uma boa comunicação também escrita. Com certeza a gente vai falar sobre isso. Não só falar, até mesmo porque tem pessoas, aí tem as pessoas com deficiência, tem pessoas que não ouvem, que não falam, que utilizam as libras. Então, assim, a comunicação, ela abrange tudo isso. E se atentar também ao que é correspondido. Então, muitas vezes a gente se preocupa em falar, mas e quando a pessoa dá a resposta? A gente também tem que saber contextualizar, tem que saber responder. Opa, travou aqui. Só um minutinho, pessoal, que o slide... Opa, agora foi, passou demais. Então, aqui, ó, os elementos da comunicação. Nós temos aqui o emissor, que sou eu no momento.
os receptores, que são vocês, e os canais aqui de comunicação que eu estou usando. Então, estou usando gestos, eu estou usando aqui a palavra falada, eu estou usando imagens aqui com esses slides, eu estou utilizando a escrita. Tudo isso são as formas de contextualizar essa mensagem para que ela chegue até o receptor. Comunicação verbal, que foi o que sumiu aqui para vocês também, gente. Cadê meu slide? Ah, meu Deus. Pessoal, problemas técnicos. Vamos lá. Esse computador tá igual eu, professor. Ele não sabe comunicar direito, não. Não, ele tá devagar, tá na manivela aqui, mas... Ai, Pro, não dá para rola. ser devagar hoje, vai. Não, olha, já tá praticamente aqui 50%, Eni. Tá, Vamos dar uma seguradinha assim, promete. aí vocês, colegas, e a gente vai embora. Tá bom. Comunicação verbal, que foi o que eu falei. Que foi até o Fábio falou, comunicação, na verdade o Fábio falou da comunicação escrita. É o que eu estou falando agora com vocês. Gente, vocês sabiam que Libras, ela entra em uma comunicação verbal, tá? Não é não verbal, é verbal, porque é uma linguagem que eles estão utilizando, eu não sabia. Pesquisando aqui sobre o assunto que eu descobri. Então, a gente tem que prestar atenção no tom de voz. Se eu falar muito baixinho, vocês não vão me ouvir. Se eu falar gritando, vocês vão se irritar. O ritmo da fala também. Vocês veem que tem algumas pessoas que falam de uma forma mais cadenciada, cantando. Oi, Fábio, pode falar. Eu vi um dia desses uma reportagem falando que um povoado, acho que foi até aqui no Brasil, que eles criaram sua própria linguagem, que era diferente de Libras, né? Como que a comunicação é uma coisa espontânea e a gente tem, e se não acontece assim de uma forma organizada, né? Naturalmente as pessoas desenvolvem uma comunicação específica. Desenvolvem. A comunicação, a linguagem, ela é fluida, ela não é uma coisa que é pontual, que acabou, ela se transforma a todo momento, né? Hoje em dia a gente usa muito essa... Eu não sei se vocês são da mesma geração que eu, creio que sim, eu tenho 37 anos. Nunca que na minha vida que eu pensei que a gente estudaria assim pelo computador, faria reuniões ao vivo. Oi? Tudo bem? Nesse chat, ó, se quiser falar alguma coisa, coloca no nosso chat aqui. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse chat. Ai, Pro, desculpa, a gente Olha estava falando, só. mas era rapidinho, era só porque eu queria combinar um negócio com o João Paulo de amanhã. Daqui a pouco você combina, a aula já está acabando, tá? Tá bom. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, falei do ritmo da fala, tem pessoas que falam de uma forma mais cantada. Esse ritmo da fala é mais para a gente colocar ação no que a gente está falando. Porque se, por exemplo, eu falar agora, bem pausadamente, ou se eu falar muito rápido, pode ser que vocês não entendam, que eu não consiga articular bem as palavras. Então, a gente tem que se atentar ao ritmo da nossa fala, para que ele não seja um ritmo cansativo. Vícios de linguagem, eu tenho muitos. Eu tenho mania de falar, né? Então, a gente precisa se policiar contra esses vícios. Pessoas que falam muitas gírias, eu sou aqui de São Paulo, né? Não, meu, mano. A gente precisa, principalmente no ambiente de trabalho, que você está ali se comunicando com diversas pessoas, e a gente consegue, sim, se a gente treinar, falar sem esse tipo de vícios. E coerência do assunto. Não adianta, por exemplo, agora eu estar falando aqui de comunicação e jogar um outro assunto que não tem nada a ver, e ficar aquela salada, daqui a pouco a gente até se perde. Então, assim, ter coerência na forma que a gente está aqui verbalizando, tá? Deixa eu ir para o próximo. Toda vez que eu vou passar o slide, ele trava, tá? Tá um pouco difícil, peraí. Comunicação não verbal agora. O que seria essa comunicação não verbal? A postura. A gente precisa manter a postura. Não estou falando aquela postura que a gente vê das regras de etiqueta, mas é o mínimo. É olhar para a câmera, né? Não ficar o tempo todo se coçando, não olhar para a câmera, ficar olhando para cima, para baixo, pegar o celular, tirar selfie. A gente precisa ter postura no momento que a gente está transmitindo uma mensagem. Ser você mesmo. A gente não vai também assumir um outro papel, mas ser você mesmo, olhar, ter cuidado com as suas expressões faciais. Tem até um meme que o pessoal coloca que diz assim, eu posso até não falar nada, mas a minha cara de descontentamento eu não escondo. Não, no mundo corporativo, a gente precisa, sim, controlar as nossas expressões. A gente não vai ficar, ai, meu Deus, não acredito que falaram isso, fazer cara feia, fazer bico de choro, não. Nós somos adultos, então a gente precisa ter um certo controle. Saber quando sorrir, não vai ficar rindo à toa também. E essas expressões, não só da gente que está falando, a gente tem que interpretar também as expressões de quem está
recebendo aquela imagem também, para você saber se a pessoa não está se entediando, se a pessoa realmente está prestando atenção no assunto. Gestos, não gesticular muito, tem gente que conversa e puxa e fala. Gesticular o suficiente para mostrar que você está ativo ali naquela comunicação, para a pessoa, na verdade, dá até um engajamento. Os gestos, até não sei quem corre, quando a gente corre, a gente movimenta os braços e ajuda. Então, quem tem problema assim para falar, é até bom se movimentar, pegar alguma coisa, uma caneta, segurar, porque é tipo uma ajudinha que a gente tem ali na hora da gente se comunicar. Aí depende também, viu, Pro? João Paulo correndo parece um pato. Oi? João Paulo correndo parece um pato. Você já viu? Já é, por isso que a gente estava conversando aí no chat, que a gente vai combinar de correr amanhã. Desculpa, fala de novo. Tem pato que corre bonitinho, até boa, assim. Aí eu deixo para você julgar, Pro. Só que eu tô acostumada a correr com ele de domingão, aí é feio a coisa. Isso. Tem hora que eu finjo que eu nem Meu conheço. colega não vai correr com você, hein? Meu Deus. Denisa, diga. Você falou sobre pessoas que não sabem se comunicar direito, segurar alguma coisa. Você pode falar mais disso? Porque eu não acho que me comunico tão bem assim. Aí eu queria saber mais sobre isso. Isso é que assim, a gente tem que pensar que quando a gente está passando uma informação ou a gente está recebendo, a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente age antes de pensar, sabe? Aquela pessoa que é muito impulsiva, a gente precisa controlar essa impulsividade. Então, assim, recebe aquela mensagem, processa e tenta esboçar uma reação. Então, isso daí também é um pouco de treino. Você pode treinar isso, você pode gravar pequenos vídeos, você pode mandar áudios também para você ouvir a sua fala. Não sei se vocês fazem isso, mas às vezes a gente manda áudio no WhatsApp e depois a gente ouve o nosso próprio áudio. Você fala, meu Deus do céu, eu falo assim? Então, é uma forma da gente treinar as nossas reações. Então, assim, grava pequenos vídeos, conversa com as pessoas e tenta ter uma postura confiante e pensar no que você está falando. A gente não tem que agradar o outro, a gente tem que ser espontâneo, mas a gente também precisa controlar a nossa espontaneidade. Ok? Fez sentido? Ah, mas é treino, tudo a gente pode treinar, a gente pode melhorar. Agora, aqui, comunicação escrita. Então, a gente tem que prestar atenção na norma culta da língua. Não coloquei aqui língua portuguesa, tem pessoas que trabalham aí, falam muito inglês, espanhol. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente, como eu disse, temos muitos vícios de linguagem, nós temos também gírias, mas na hora que a gente escreve em mundo corporativo, a gente tem que escrever da forma correta, buscar referências confiáveis sobre o assunto que a gente vai falar também. Importante fazer releitura dos nossos textos. Oi, JP. Não, que a senhora falou de esse negócio de testar, aí eu lembrei uma coisa que é bem verdade. E só que assim, eu pego normal, porque de vez em quando a gente ouve no WhatsApp esses áudios de 13 minutos, assim, nossa, parece a gente fazendo apresentação. Ah, não, é horroroso isso aí, é monólogo. É monólogo, é muito ruim. Isso daí cai agora no próximo tópico, que fala de organização e coerência. A gente tem que ser organizado no que a gente fala, então a gente tem que estruturar tanto a forma escrita, quanto também a nossa fala. A gente vai mandar um áudio para alguém de 13 minutos, por mais que possa acelerar, fica uma coisa cansativa. Então, a gente tem que ter objetividade naquele assunto, explanar o assunto e já pedir uma resposta para a pessoa, já dar aquele gancho. Qualquer dúvida, você fala comigo, o que você acha? Mas não ficar enrolando, girando. Tem gente que gira o assunto e não sai do lugar. Então, a gente precisa organizar o nosso pensamento, precisa ter começo, meio e fim, as histórias que a gente conta, os textos que a gente escreve, os áudios que a gente manda. Comunicação visual. Então, aqui no momento, tem uma comunicação visual, que tem aqui o slide, tem as cores, aqui o amarelo resília. Eu não coloquei muitas figuras, mas, assim, por exemplo, estamos em período eleitoral. Então, a gente assiste na TV lá as pesquisas de intenção de voto e mostram aqueles gráficos. Então, só te bater o olho, você já entende o que significa. Fotografias, você vai falar de fotos de um local lá que mostra no espaço, de um período passado, só com a fotografia você já entende o que aquele assunto quer passar. Placas, por exemplo, placas de trânsito, você está dirigindo, você vê lá, proibido parar e estacionar, você já sabe o que aquilo significa. Então, ali é uma comunicação visual.
E figuras, não tem aquelas tirinhas no final das revistas em quadrinhos, que às vezes nem tem fala, os balãozinhos da fala, mas só as figuras já representam, já conseguem contar uma história, a gente consegue entender o contexto daquilo. Então é isso. Agora, como uma atividade, eu vou pedir para vocês, todos vocês, me dar um pequeno exemplo do cotidiano, onde se evidencia a importância da comunicação. Eu vou falar com vocês do meu cotidiano, uma coisa bem rapidinho, que eu sou nutricionista e trabalho no hospital. Então, muitas vezes o paciente fica bravo quando ele recebe aquela comida sem sal, sem açúcar, sem gordura. Então, assim, o meu papel é comunicar aquele paciente, conversar com ele o porquê que ele está recebendo aquilo. Então, eu vou, converso, digo que eu olhei os exames, e de acordo com os exames, para que ele tenha uma melhora do estado dele, que ele fique menos tempo no hospital, que ele se recupere, naquele período ele precisa comer a refeição daquela forma. Então, a comunicação ali, no caso, dá um conforto para o paciente, que ele fala assim, eu não estou comendo assim porque é o hospital, eu estou comendo assim porque eu preciso melhorar para ir para casa. Amy, você pode dar para mim um exemplo aí do seu cotidiano, que a comunicação é muito importante, senão não desenrola o assunto? Ai, Pro, Qualquer tipo de você falou que ia ser rapidinho, hein? Mas tá bom, ó, vou dar Depois dessa atividade, a gente já encerra. Tá, mas eu vou dar um exemplo, então, do meu trabalho também, né? Gerente de projeto. Então, a gente, né, tem que negociar com o cliente, aí tem que negociar com a equipe, porque às vezes a equipe leva mais tempo do que o cliente pediu de prazo ali. Então, né? Ou então, às vezes, alguém não entrega um trabalho legal, faz tudo meio nas coxas, meio correndo. Então, a gente precisa sempre estar todo mundo muito alinhado para conseguir entregar as coisas no prazo, entregar as coisas com a qualidade que o cliente pediu, que seja de acordo com o que o cliente está esperando que a gente entregue, ou então, se a gente precisar negociar, às vezes o cliente tem um prazo muito curto, a gente precisa negociar para, por exemplo, olha, nesse prazo eu consigo fazer isso aqui, não consigo fazer esse negócio, vídeo 3D estrelado com Homem-Aranha descendo a teia na tela, entendeu? Não dá. Então, quais mais ou são os menos isso. principais meios aí que você utiliza? Escrito, visual? Não, eu trabalho com gente de muito lugar diferente, né? Então a gente usa muito Zoom, a gente faz muita ligação. Aí tem até o negócio de fuso horário, que também é uma bagunça pra gente, mas é mais o Zoom, assim. Mas eu acho que aí, no caso, entra mais o cuidado na hora de você falar, sabe? Porque, por exemplo, eu tive um problema essa semana com uma pessoa que trabalha comigo e a pessoa deu uma surtada. Eu falei, ó, não dá para ser assim, cara, senão, né? Se a gente você se comunica com o cliente de uma forma grosseira, aí depois dá ruim para todo mundo, né? Isso faz parte da comunicação. A gente transmite a mensagem, a gente recebe, a gente contextualiza e daí a gente vai trabalhando tudo isso. Perfeito. Com muita paciência. Mais alguém quer falar? Muita paciência. Muita, sempre paciência. Mais alguém quer falar algo aí do seu cotidiano? Pode falar. Deixa eu falar, professora. A senhora falou de comunicação, é mó legal que eu lembrei que aqui na minha rua tem 17 mulheradas aqui, ó, que tem a comunicação da vida dos outros, que é uma maravilha. Meu Deus, eu sei bem como funciona. É mais rápido aí que o Wi-Fi, né? Já fica todo mundo sabendo. Faz parte. Pessoal, para finalizar aqui, muito obrigada pela participação de todo mundo. Lembre-se que vocês sempre comunique-se bem, desculpa, quase que não saiu, enrolou aqui na língua. Contextualize o que você precisa falar. Então, se a pessoa não entendeu, dê outros exemplos. Leiam bastante, quanto mais a gente lê, mais bagagem a gente tem, melhor a gente fala, melhor a gente escreve. Seja receptivo aos feedbacks. Como a Amy falou, a pessoa que surtou. Então, se a pessoa surtar, você não vai surtar de volta. Você tem que dar uma resolução àquele problema. Tenha calma, paciência, sempre, respeito e empatia com quem está recebendo aquela mensagem que você está passando. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Né? Vamos todo mundo aproveitar o sabadão. Espero que vocês aproveitem bastante. Tenham cuidado aí com a comunicação de vocês no dia a dia, para que vocês tenham sucesso no ambiente de trabalho. Se precisar, estou aqui, me chama no chat, me chama no WhatsApp. E até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu, Pro. Bom fim de semana. Obrigada, professora. Aê, João, já te chamo para nossa corrida. Essa comunicação. Bora se comunicar na balada. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Mônica, João Paulo, Denizar. Olá. E a Emília. Tá aí, Emília? E aí, Pro? Olá.
A Emília tá querendo fechar a câmera para dormir. Sábado à noite, bate um sono. Deus, Eu também tô aqui Emília, lutando contra ele. Se não tomar cuidado, bate aquele sono mesmo. Eu tô Mas quase indo. vamos lá, vamos aos pouquinhos. Eu vou fazer um combinado com vocês primeiramente. Assim, é um combinado, mas se vocês se sentirem à vontade de outra forma, não tem problema. Não precisa chamar de professor, tá? Pode chamar de Fábio mesmo, não tem problema. A câmera, se possível, Emília, se tiver tudo tranquilo aí no seu ambiente, deixa ela aberta. O que você me diz? prof, não sei não, eu tô muito cansada hoje. Tá bom. Se você achar que vai ficar muito ruim na tela, pode Eu fechar. tô, eu não tô, Mas, eu tô com olheira, eu prefiro nem aparecer. Eu nem passei maquilhagem, prof. Eu gosto muito de passar muita não, make. então, Assim, ó, a assim, Mônica tá não tem linda, aí eu problema. fico, entendeu? Vou ficar feia. Tá legal, assim, mas se você quiser fechar a câmera também, não tem problema, só não foge. Se eu perguntar alguma coisa, se o pessoal quiser interagir, fale conosco. E Demorou. também, a qualquer momento, se você quiser, levanta a mãozinha ou faz um sinal, né? Tem aí a parte dos reactions aí do Zoom, né? Vocês podem levantarem a mão para poder fazer algum questionamento. Então, hoje a gente vai falar sobre hábito e memória, tá bom? Eu vou abrir aqui uma tela. Antes de tudo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhando. Opa. O que eu vou fazer? Eu vou pedir a gentileza para vocês. Eu vou mandar o link. Deixa eu verificar aqui onde que está o chat. Mandei um link aí para vocês. Para vocês responderem essa pergunta que eu deixei aqui na tela. Vocês receberam o link? Recebeu, Mônica? Recebemos. São Paulo. E tem essa pergunta, né? Costumes ou manias? Você conhece alguns? Mania mesmo, costume de coisa do dia a dia, que de repente, ó, já apareceu, olha, ó, festa junina. É um costume. Foi onde eu queria estar agora. Ia ser uma boa, hein? Tem toda aquela comida gostosa, meu Deus do céu. Pegar água antes de dormir. Pode ser, Isso aí realmente. sou eu, pro. Já cumpri minha cota de participação hoje, hein? Opa, obrigado. Muito bom você ter participado. Mas se quiser, abre a câmera, vai ficar melhor ainda. A participação vai ficar completa. Fica mais um tempinho aí com a gente. Beber água após escovar os dentes. Então, quer dizer, são hábitos ou manias, né, que o pessoal fala. Então, quer dizer, a gente se habitua a fazer isso por quê? Vocês têm uma ideia do porquê que a gente, de repente, faz esse tipo de coisa? Tem essas manias, costumes? Pode falar, JP. Porque é o que a gente está acostumado, que a gente vê, a gente vai fazendo, e quando vê, a gente já está acostumado a fazer e a gente faz no automático? Isso, você sabe me dizer o porquê que isso acontece assim? Não sei dizer, mas eu tenho várias manias. Eu gosto de comer pra caramba. Toda hora eu fico na geladeira, eu pego e não sei dizer por quê. De repente eu tô lá pegando alguma coisa e aí tô comendo, aí eu venho estudar, aí quando eu vejo, já volto de novo lá, pego mais, vou comendo, e quando eu vejo, aí tem que correr no domingo para poder perder os quilinhos. Para poder compensar, né? Exatamente. Então, tudo que a gente faz, assim, que é uma mania, que a gente se acostuma a fazer, tem a ver com algum tipo de vantagem que a gente tem. Por exemplo, muito provável que você acaba se alimentando bastante porque você pode estar ansioso com alguma situação e quando você come, você se sente um pouco melhor e depois, quando você voltar a se sentir ansioso de novo, você retorna a fazer isso, né? Aí fica um ciclo, né? Lembrei também. É culpa do iFood, ele fica me dando cupom. Também aproveita que já tá já tá na Depois que eu me dando promoção. cupom, eu fico comprando. Isso é uma mania também. E vira uma mania de consumo, né? Mas quer dizer, porque você
tem essa deixa, não é, para você fazer alguma coisa, depois você se sente bem, poxa, que legal, bom ter comprado isso, que comida gostosa. Aí você retorna depois, quando você se sentir nessa situação, tipo, não tem nada para fazer, eu preciso comprar alguma coisa. Então, vira um hábito, vira um costume. Deixa eu sair aqui dessa tela e ir para um outro slide, para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre hábito e memória. O computador está um pouco lento, mas vamos lá. O computador tá tão lento quanto eu funcionando um sábado assim, friozinho. Tá devagar, né? Eu tô muito devagar, cara. Eita, Denizar. Vamos lá, então. Aí, o que acontece? Ó? Aqui eu vou deixar um pouco sobre hábito de memória e vou fazer uma pergunta para... Pode ser para você, Denizar. Tá aí, Denizar? Eu tô aqui. Não muito feliz, mas tô aqui. Tá aí, né? Perfeito. O que você acha importante no ambiente de trabalho, o hábito, você ter hábitos e também como lidar com a memória no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, eu acho que você, por exemplo, memorizar onde ficam certas preferências das pessoas, onde ficam as senhas e tudo mais, acho que é muito importante. Em quesito de hábito, acho que varia muito de acordo com a empresa, né? De cada empresa tem ali os hábitos que ela cultiva, o chamado fit cultural. Então, acho que você lembrar desses hábitos é importante. E aí, para isso, você usa a memória. Sim, sim. Eu só vou fazer só uma pequena ressalva aí no que você disse. Do hábito aí não seria bem se lembrar, né? Seria como se fosse uma rotina, né, que você tem no seu trabalho, do dia a dia, uma sequência de trabalho. Da parte da memória, o que você falou é perfeito mesmo, que tem senha, tem e-mail, tem telefone, né? Tem muita informação. Então, dessa parte de memória, é interessante mesmo utilizar tudo que a tecnologia tem para a gente poder deixar a cabeça mais fresca para as questões do momento, né? Para poder entrar na questão do trabalho. Agora, já do hábito, seria essa questão mesmo de você achar a forma de achar essa sequência melhor para você ter, igual aquela mesma sequência lá da ansiedade, que tinha falado lá com o João Paulo, né, com a comida, para você poder sentir que ficou bom o trabalho, né, que é como se fosse um retorno positivo, e depois você entrar naquele flow, continuar no seu hábito de trabalho, na sua sequência de trabalho. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Tem até essa questão que é interessante de falar sobre o poder que tem do hábito, né? Nesse livro do Charles Duhigg, ele traz uma história de uma pessoa que sofreu um acidente, que teve um problema, né? Bateu a cabeça, teve um traumatismo, perdeu até parte do cérebro onde tinha a memória recente. E o que aconteceu? Essa pessoa retornou para casa, ele ia fazer corridas com a esposa, né? No quarteirão, sempre com ela, porque ele não lembrava nada do momento presente, e teve um dia que ele, né, foi sozinho, ela esqueceu e dormiu um pouco a mais, e ele acabou indo sozinho, e ela ficou preocupada depois, foi atrás dele, e quando foi ver, ele já estava em casa, suado, né, em frente à TV. Ela falou, nossa, onde você estava? Eu estava aqui vendo TV, né, ele não lembrava. Aí os pesquisadores verificaram que ele conseguiu fazer aquele circuito só pela questão do hábito mesmo, né? Ele ficou habituado a fazer aquilo, então como que é forte mesmo essa questão do hábito e não tem relação diretamente com a memória. Então vocês conseguem criar hábitos positivos, não é? Dentro do seu trabalho, você entra num flow ali e você vai conseguir fazer aquilo de uma forma natural e não vai se forçar tanto a questão da memória, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Saiu aqui a memória da memória em si. O que eu trouxe aqui para vocês é da arte e a ciência de memorizar tudo, né, do Joshua Foer. A arte e a ciência de memorizar tudo. Ele conta que ele foi participar ele foi fazer uma entrevista referente ao campeonato de memória na Inglaterra, e ele acabou sendo convidado pelo campeão de memória a falar assim, participa também, né? E ele acabou sendo campeão. Nossa. Então, tem técnicas para poder se memorizar tudo, né? Igual tá na capa do livro aí, que tem uns cômodos, né?
eles chamam de palácio da memória, né? Que você pode incluir tudo que você quer ali, números, imagens, com figuras absurdas. Pode ver que tem ali embaixo, né, no nome dele tem até um dinossauro ali, um Tiranossauro Rex. Tem figuras bem complexas penduradas ali no teto, onde está a palavra tudo. Então, opa, desculpa, João Paulo, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, tranquilo. É que você estava falando desse negócio de memorizar, aí, e negócio de hábito, aí realmente esse negócio é bem interessante, porque assim, minha memória é péssima. Então eu tava vendo sua aula que tá mó legal, tô gostando dela. Só que assim, eu tenho uma memória péssima. Como que eu consigo fazer para me ajudar a ter melhor memória? Isso, exatamente. Na verdade, é assim, você pode utilizar técnicas para poder memorizar, principalmente com imagem. Igual tem nesse livro aqui que eu deixei a sugestão, tem outro livro também do Poder do Hábito, né, que vocês podem depois, se tiver a oportunidade, de dar uma lida, mas você pode associar com imagens, principalmente. Ou, de repente, se você não for tão visual, você pode relacionar com um som, com alguma coisa que você vivenciou, então você não precisa ficar forçando a memorização, você relaciona as coisas. Denizar? Professor, vai demorar muito, porque a gente já está aqui há 10 minutos te ouvindo. Tô já com hábito de fazer a minha jantinha daqui a pouco. Vai cair daqui 4 minutos e 40, só para avisar aí, hein? Tá bom. Importante, ó, você já está habituado a alguma coisa, Denizar. Isso é importante, o aprendizado chegou aí. E aqui, o que acontece? Eu trouxe esse filme aqui, de 1992, Mudança de Hábito, da atriz da Whoopi Goldberg. É bem interessante, que ela presenciou um crime e estava participando de um... só para eu perguntar, Denise, você está com a mão levantada que você vai falar alguma coisa ou você esqueceu? Não, esqueceu mesmo, tá bom. Foi o sono. Tá certo, eu vou continuar aqui. Então, ela ficou num programa de proteção a testemunhas, né, e foi para um convento. E lá, como ela era cantora, ela ajudou o coral da igreja, né? E como você vê até no fundo que tem muita gente na igreja, na missa, ela conseguiu se relacionar ali com as pessoas. Claro que tem a brincadeira de mudança de hábito por causa do hábito, né, da freira, mas pelo fato dela ter ajudado as freiras ajudaram ela, teve esse retorno, ela conseguiu trazer coisas novas para a vida dela. E aí a igreja ficou cheia e tudo mudou, né? Com novos hábitos. Então, eu trouxe isso para vocês se inspirarem realmente quando vocês tiverem alguma coisa para vocês aprenderem, ou que vocês falam assim, eu sempre fui assim, eu nasci assim, né? Que o pessoal brinca assim, do lá de Gabriela, que não tenham medo, se envolvam, conheçam formas diferentes, novas situações, novas formas de aprender, principalmente no ambiente de trabalho, que vocês vão trabalhar sempre ali junto com outras pessoas, que realmente vai ter esse processo que vocês vão perceber, nem vão perceber, quando mal vocês assim pararem para pensar, vocês já estarão com um novo hábito, entendeu? E isso vai ser muito bom para vocês, tá ok? E o que eu tinha para falar hoje é sobre isso mesmo, sobre hábito e memória. Espero que isso daí tenha mudado um pouco a percepção de vocês, para vocês terem o poder de escolha. Mas é para a gente criar bons hábitos, né? Sim, com certeza. O que é ruim é mais fácil de pegar do que é bom. Negativos. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado, Fábio. Boa noite. João, você quer falar algo? Eu queria, mas já está acabando a aula, então tá tudo bem. Até para a próxima aula. Então. Qualquer coisa, tchau. você fala comigo pelo chat depois, tá bom? Tá bem, então. A gente conversa depois da aula. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Valeu, Pro. Bom fim de semana. Vocês também. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Emília. Como vai? Boa noite, professora. Tô ótimo. E vocês? Tudo certo? Eu também. Certo. Então tá bom. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, tá todo mundo vendo minha tela direitinho? Sim. Tá, beleza. Eu sou Emília Barreto, pode me chamar de Emi, tá? E a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal, tá? Chamado viés cognitivo, tá? Ela é uma soft skill. E alguém sabe ou já ouviu falar do que é viés cognitivo? Eu já dei umas lidas em psicologia, são tendências que a gente tem, não é isso?
a fazer certas coisas? Isso, pode ser isso também. Não tenho nem ideia, não tenho nem ideia. Não sabe, Fábio? E você, João Paulo, Mônica, vocês têm alguma noção? Sei Não, não. Não? Não, pode falar, eu estou ouvindo. Tá bom, gente, vamos lá então. Vamos descobrir. Professor, o que é cognitivo? Cognitivo tem a ver com aprendizado, tá? Nosso sistema cognitivo no cérebro é o sistema que ajuda a gente a aprender coisas. Então, eu garanto para vocês que vai ser uma aula bem interessante. Bora lá? Gente, deixa, por favor, a câmera ligada, tá? Quem puder, vamos participar, tá? E eu sei que é sábado à noite, tá todo mundo aí, né? Doido para curtir o final de semana, mas se a gente tiver uma aula legal aí, com bastante participação, a gente também termina e vai ser muito proveitoso para todo mundo, eu prometo. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O que são os vieses cognitivos, gente? Toda vez que a gente tem um comportamento X, então, por exemplo, quem é que dirige? Eu. E eu? Quem mais? João Paulo, você dirige? Eu dirijo. Legal. Fábio? Alô, Fábio? Eu dirijo também, eu dirijo. Ah, bacana. Então, vocês vão entender certinho, gente. Toda vez que a gente tem um processo mental X, tá? Que a gente aprende alguma coisa, a partir de um determinado momento ele vira mais ou menos uma coisa automática, tá? Então, dirigir é um exemplo bem clássico, assim, de um processo automatizado, tá? Porque basicamente, sabe quando você acessa a internet que o seu computador, o seu navegador armazena os cookies, que é para carregar o site mais rápido? Ei. Legal, é mais ou menos Sim. É mais ou menos o mesmo princípio, tá, gente? Então, o seu cérebro também, ele desenvolve alguns atalhos mentais ali, algumas estratégias para você não ter que pensar. Lembra quando você ia fazer autoescola, que você tinha que entrar no carro, aí você colocava o cinto, aí você ia, virava a chave, engatava a marcha, pisava na embreagem, engatava a marcha, né? Lembra como era difícil isso? Ou a primeira vez que vocês foram andar de bicicleta, tá? Alguma coisa assim? Então, o seu cérebro meio que automatiza esses processos para, né, te dar uma certa agilidade ali, porque senão, imagina se toda vez que você fosse dirigir, se tivesse que ficar pensando ali, é meio complicado. E aí, o que são os vieses? Onde que entram os vieses nessa história? Eles são erros que podem acontecer durante esse processo de automação dos pensamentos, tá? E o que acontece quando a gente tem esses erros, tá? Eles podem afetar algumas decisões, eles podem levar à formação de alguns estereótipos, a gente vai ver vários exemplos na aula de hoje. Ele pode levar também a algumas narrativas errôneas. Vocês já ouviram falar, sei lá, a Folha de São Paulo, o Estadão, ou a Globo, enfim, né, algum meio de comunicação específico é de direita ou de esquerda? Por exemplo? Já. Então, e aí, quando todo mundo tem algum viés, tá? Todas as pessoas, ninguém está livre de viés e é basicamente impossível se livrar dos vieses. O que a gente pode ter é consciência dos nossos próprios vieses e aí trabalhar neles, né? E não confiar tanto assim nesses processos automatizados. Mas para vocês terem uma ideia, tá? Sempre tem algum viés em qualquer notícia, porque as notícias são produzidas por jornalistas que são humanos, no final das contas, e têm seus próprios vieses também, tá? Isso implica também em algumas formas de preconceito, em atitudes enviesadas, atitudes, né, de alguma forma preconceituosas, e isso pode levar a injustiças também, tá bom? Dúvidas até aqui? Eu acho que tem muita gente folgada que desrespeita, sabe? Gente que não sabe fazer política, e aí que fica toda essa problemática. A gente pode, gente, depois a gente pode abrir um pouquinho mais essa discussão. Eu vou passar alguns exemplos aqui, mas legal, o Fábio, eu acho que tem bastante disso mesmo, mas a gente pode ir conversando sobre esses temas no decorrer da aula, pode ser? Ô, gente, vocês estão quietinhos hoje? Vocês estão me ouvindo bem? Tô sim, professor. Pode seguir? Pode sim, eu estou prestando toda a atenção. Maravilha, Denise, obrigada, viu? Ó, então esse aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, né, que é o processo de automação da direção aí, tá? É um pensamento automático, a gente nem, depois de um certo tempo dirigindo, a gente nem pensa mais, tá?
Outra coisa que é muito facilitado por esse processo automático. Imagina se cada vez que uma pessoa está aprendendo um instrumento, por exemplo, ela tivesse que ficar pensando em cada nota. Nossa, onde é que é essa nota mesmo? Como é que eu toco? Né? Onde é que vai meu dedo? Enfim, tá? Também, então, tudo isso, tá, gente? Os vieses, eles estão aí em muitos aspectos das nossas vidas e a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Porque isso envolve nosso aprendizado, isso envolve a forma como a gente interage com os outros. Fala, João! Professora, não sei se eu estou entendendo exatamente, assim, o que é viés, porque, assim, se o pensamento der um erro na automação, eu acho que me perdi nessa parte, se a gente consegue aprender a coisa, não consegue aprender a coisa, se a gente vai ficar enviesado, se o erro der pau, se o cérebro der pau, não entendi muito bem. Vamos lá, eu vou te explicar. Eu não estou rindo de você, não, tá? Que foi engraçada a forma como você falou sobre a sua dúvida. Mas é basicamente isso. O viés, ele é um erro na forma como a gente processa essas informações, tá? Então, lembra um processo automático, dirigir, tocar um instrumento, por exemplo, né? São exemplos mais inofensivos, né? Mas, por exemplo, se a gente tem alguma coisa, algum viés mais específico, a gente vai ver alguns vieses a seguir que são um pouquinho mais prejudiciais. E aí eu acho que vai te ajudar a entender melhor. Eu posso passar para o próximo slide? Pode sim. Maravilha. Então, ó, esse é um caso, por exemplo, esse aqui é o caso de uma pessoa que tem medo de avião, tá? Então, Sei que ela estava vomitando. Podia ser também, mas não é o caso, tá? Nesse caso é só um exemplo que ela tá passando mal mesmo, tá respirando no saquinho para acalmar. Mas tem gente que até em ônibus passa mal, em avião, então imagina. Imagino que sim. Mas, ó, gente, então, olha, se você pensar racionalmente, eu não sei se vocês sabem disso, mas estatisticamente você tem muito mais chances de sofrer um acidente de carro, por exemplo, do que um acidente de avião. Vocês sabiam disso? Legal. Então, e aí, foi o Fábio que perguntou, né? Ou o João, quando você está num avião, por exemplo, tem muita gente que tem fobia de avião, e é um medo irracional, medo de acidente de avião, por exemplo, tá? É um medo muito irracional, porque a chance de você ter um acidente de carro é muito maior do que você ter um acidente de avião, por exemplo. Esse seria um exemplo de viés cognitivo, de erro aí no processamento das informações, porque se você parar para pensar racionalmente, a chance disso acontecer é muito menor. Faz sentido? Mas quando cai avião, né, mata de monte, de 100, né? Mata Tudo bem, mas a chance disso acontecer é bem menor. Então, se você for pegar estatisticamente, vamos supor, eu não lembro números, tá, gente? Mas vamos supor que sejam mil pessoas por ano em acidentes de avião, de carro vai ser 10 mil, tá? Ou 100 mil. Desculpa aí, mas eu acho que avião é mais perigoso, viu? Acho que deve dar mais acidente, sei não, viu? Pode ser. Eu já li bastante a respeito disso, mas eu posso trazer para você, se você quiser, Fábio. Na próxima aula eu trago algumas estatísticas. Tá bom? Alô? Oi. Tá ouvindo? Eu tô travando para vocês, gente? Não. Não, é só o Fábio que não respondeu, eu acho, mas a gente está ouvindo sim, não tem problema então, não. maravilha. Obrigada por me avisarem aí, pessoal. Só para entender, então, o medo, na verdade, é um erro do cérebro, é isso? Quando ele é irracional, sim, né? O medo, ele te ajuda em várias situações. A gente vai ver aqui nesse exemplo, por exemplo, tá? Olha aqui, ó. Por exemplo, você tá andando na rua à noite ali, e aí você dá uma olhadinha e você percebe que tem alguém atrás de você, né? Então, o viés, ele pode ser uma coisa boa também, tá? Ele pode, por quê? Porque você imagina se você, na hora que você, se não fosse o pensamento automatizado, ele te ajuda a reagir de maneira rápida. Então, se você tá ali e de repente você vê que tem uma pessoa logo atrás de você, assim, muito perto, você tem uma resposta mais rápida, né? Você vai gritar, ou você vai chamar alguém, né? Ou você vai, sei lá, dar um sopapo na pessoa, enfim, alguma coisa assim. Não estou falando para ninguém sair batendo nas pessoas na rua, tá, gente? mas, enfim, você vai ter algum tipo de reação ali, vai correr, tá? Você vai ter algum tipo de reação para lidar com isso, tá?
tá? Então, esses atalhos mentais, eles são úteis, sim, tá? Pra gente no dia a dia, de maneira geral. Mas ele também pode levar a gente a alguns tipos de preconceito, como eu falei lá no primeiro slide. Por exemplo, se eu estou nessa situação, e aí eu olho para trás e tem uma pessoa atrás de mim, e aí, por exemplo, são duas pessoas, pode ser essa primeira pessoa aí do óculos com a camiseta listrada, e pode ser essa segunda pessoa. Você correria se fosse essa pessoa da primeira foto? Da Ele camiseta parece listrada? os irmãos Metralha. Boa, boa. Acho que É não. ficar esperto com ele. Tá, e da segunda foto, você correria? Talvez. Ou você ficaria mais alerta? Aí tem que comer um arroz com feijão, viu? Mas aí tá muito fraquinho esse cara. Não... As canelinhas estão muito finas. Mas se vocês tivessem que julgar só olhando a foto, o que é mais ameaçador? O que vocês teriam mais medo? Aí eu, como sou mulher, sendo homem, já tenho medo. Te entendo, Mônica. E aí, Acho que Lili? o segundo. Por quê? Pelo estereótipo social, acho. Ah lá, tá vendo? O estereótipo, por exemplo, é um viés, tá? E é um viés que, assim, racionalmente, gente, são duas pessoas, certo? E não é que, assim, uma é muito mais forte do que a outra. Se fosse uma pessoa muito mais forte que você poderia falar assim, pensar até racionalmente, nossa, é uma pessoa muito mais forte do que eu, então eu tenho medo. Mas se elas têm mais ou menos a mesma estrutura, por exemplo, o que você está reparando? Você está reparando em outras coisas. Então, provavelmente o jeito que ele está vestido, o fato dele ter tatuagem, né, ter um jeitinho mais casual assim, tá? Isso, essa leitura que a gente faz muito rápida, porque como eu falei, é um processo automatizado. Para vocês terem noção, a gente toma uma decisão em 30 milissegundos, tá? Então aquela história de que a primeira impressão é a que fica, ela é muito real. Não é que a gente não possa mudar de opinião depois, mas essa coisa do pensamento automático é muito rápida. Tá? Isso ajuda a gente a evitar situações de perigo, mas, por outro lado, ela também pode levar a gente a certos erros de julgamento, a ter certos preconceitos, assim, sem perceber. Tá bom? Claro até aqui, pessoal? Tudo certo. Maravilha, vamos seguir então. Outro viés aqui, ó, que também interfere na tomada de decisões. Essa moça aí, vocês acham que ela tem mais cara de bibliotecária ou de dançarina? Bibliotecária. Por quê? Pelo óculos e porque ela está lendo, aparentemente. Tá vendo? Mas então, basicamente, a gente está dizendo que bailarina não lê, né? Entendeu? Então, é legal, gente, só a gente ter consciência, tá? De que o que a gente vê não necessariamente é o que corresponde à realidade, tá bom? Ó, outro exemplo, todas as redes sociais, gente, Tinder, você se baseia numa foto para dar match ou não com uma pessoa, você não sabe nada daquela pessoa, né? Quem você segue no Instagram, tá? Com quem você se relaciona, a forma como a gente se relaciona nas redes sociais, tudo isso pode levar a muitos viés, tá bom? Tá bom. Tá certo. Então, maravilha. E aí, eu quero propor uma atividade para vocês agora. Vamos lá? Diga. Eu vou explicar para vocês esses 3 vieses, tá? E aí, eu quero que vocês pensem em um deles, um exemplo de um deles, tá? E me contem, tá? Então, o primeiro viés, gente, é um viés que a gente chama... Existem mais de 200 tipos de viés, tá? Então, assim, a gente pode fazer muitas colocações, muitos exemplos diferentes aqui. Mas eu vou falar desses 3 que eles são bem relativamente fáceis de trabalhar e eu acho que vai ser interessante a gente abrir um debate sobre eles. Então, vamos lá. O viés do ponto cego é quando a gente consegue perceber o viés dos outros, mas a gente não percebe o nosso. Tá? Isso é muito comum. A gente costuma reparar mais no defeito das pessoas, em alguma atitude errada das pessoas, do que na nossa própria. Tá bom? Um outro exemplo é o efeito placebo. Todo mundo sabe o que é o efeito placebo aí dos remédios? Eu sei sim. Ah, legal. Então é aquela coisa, né? Você toma uma pílula que não tem, né? Você divide. Como é que a gente geralmente reconhece o efeito placebo? Nos medicamentos, por exemplo, a gente divide as pessoas em 2 grupos. Uma toma um medicamento de verdade, e aí eles medem os efeitos, enfim.
e a outra toma medicamento que não tem princípio ativo nenhum. Tem uma pílula lá que não tem medicamento que funcione nenhum ali, tá? Mas, por exemplo, eu coloquei até o Vic Vaporub aqui no slide para dar um exemplo para vocês da minha avó. A minha avó agora ela está com 90 anos e ela acha que o Vic Vaporub é bom para dor nas pernas, ele é bom para garganta, ele é bom para tudo que você imaginar. Se bobear, traz até a pessoa amada de volta em 7 dias e minha avó usa Vic para tudo na vida dela, entendeu? E o outro viés que a gente tem é o viés da confirmação, tá, gente? Então, quando a gente, por exemplo, se eu falar aqui que eu sou preconceituosa, por exemplo, tá? E aí alguém vai falar assim, não, é mesmo, eu também acho. Se você já tiver essa tendência, tá? Ou então você quer que uma pessoa concorde com você numa ideia política, por exemplo. Ah, eu gosto de tal candidato. Aí a pessoa tende a concordar com você, tá? Então você só assiste, por exemplo, notícias, etc. Você tem uma certa atenção seletiva porque você só quer assistir aquelas coisas que concordem, que corroboram o seu ponto de vista. Entendeu? Uhum. Fala, João. Tem uma prima de 17 anos que é bem assim, ó, só ouve o que quer. É bem isso mesmo. É adolescente, é um pessoal... Não, gente, quem nunca, né? Todo mundo que é adolescente é quando a gente está formando a nossa própria personalidade, né? Então, a gente tende a buscar outros grupos de identificação que já não são família. Oi? Já está acabando? Porque já faz tanto tempo que a gente está aqui. Já está acabando, já está acabando. Eu não vou aguentar ficar mais que 3 minutos aqui, não. Então, tá bom. Então, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa, tá? Se vocês quiserem, pessoal, tem aqui algumas referências, tá? O Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles são 2 psicólogos. O Daniel Kahneman, inclusive, ganhou um prêmio Nobel de Economia. Tem um TED Talks que é muito interessante, curtinho, de 20 minutinhos aí. Tem o Tarcísio Silva, que é um brasileiro negro que escreveu sobre viés algoritmo, que é, inclusive, uma grande questão também para a inteligência artificial, porque quem desenvolve algoritmos, aí, né, como o JP falou aí de algoritmos e pensamento computacional, né, os algoritmos, eles são desenvolvidos por seres humanos, então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com o viés, tá? E a gente tem aqui também um link que explica um pouquinho a origem desses vieses. Tá bom, gente? Ok. Dúvidas? Não. Eu acho que não, professor. Acho que você foi bem clara. Não tenho nada a perguntar, não. Então tá bom. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Você entendeu mais ou menos, João? Qual que é a sua dúvida? Não sei se eu entendi, na verdade. Então, eu não sei o que perguntar. Ixi, então tá bom. Se você quiser, a gente pode conversar depois da aula também. Tá bom. Tá? Então, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é para vocês acreditarem mais nas questões do que nas certezas de vocês. São elas que te ajudam a aprender sempre, tá? E eu brinquei aqui que a frase é da Clarice Lispector, mas, na verdade, isso aqui é um outro viés, que é o viés de ancoragem, que vocês já devem ter visto aí muita frase, motivacional, enfim, que eles colocam que a frase da Clarice Lispector não tem nada a ver com a Clarice Lispector, mas a pessoa deu um Google ali rapidão, tá? Usou o viés de ancoragem e postou aquela frase falando que é da Clarice Lispector, tá bom? Obrigada, gente. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado. Obrigada. Tchau, professora. Até. Obrigado. Olá, galera. Boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Bem. Hoje tô bom, professor. Sabadão, hoje é bom. Que bom. Hoje Que vai bom dar que você está animado. Que bom que estão todos aqui. Tem balada. Então, vamos então para o nosso módulo propriamente. Eu quero dizer que, primeiro, vocês são muito resilientes, não só por estarem inscritos no nosso curso, mas também por estarem aqui em uma aula, num sábado à noite. Então, vocês são maravilhosos por isso. Mas, para começarmos propriamente do começo, sejam bem-vindos e vamos, então, a aprender com os erros. E por que isso é relevante? Mas, antes de iniciarmos, eu quero deixar vocês bastante à vontade para, por exemplo, perguntarem e me interromperem quando quiserem.
e eu só peço para vocês para deixarem os microfones fechados, para evitar a microfonia, para evitar que algum ruído aí do fundo da onde vocês estão interrompa a nossa conversa, tá bom? E aqueles que não se sentirem à vontade com a câmera ligada, podem também desligar, mas se for possível, eu gostaria de ver todos vocês. Acho que o Fábio já ficou animado com essa possibilidade, mas não tem problema não, Fábio. Pode ficar bem Ele tá com tranquilo. preguiça. Acontece bastante. Num sábado eu entendo. Tá certo. Mas, enfim, é só isso, tá bom? Mas espero que vocês, de fato, participem comigo. Mas, então, vamos lá. Tá começando a baladinha já. Antes da gente iniciar propriamente, eu quero só que vocês entendam quem sou eu, porque isso vai fazer parte da nossa apresentação aqui, do nosso módulo propriamente. Que é o seguinte, eu sou o Denis Custódio, vocês podem me chamar de Denis, de Custódio, do que vocês conseguirem. Não precisa propriamente utilizar o termo facilitador, mas, caso queiram, fiquem à vontade. Mas o ponto todo é, além de trabalhar aqui como facilitador, eu também atuo como filósofo e professor de línguas. E isso influencia um pouquinho a nossa apresentação, porque nós vamos justamente aprender a importância da gente aprender com os erros e saber lidar com erros, e saber lidar com não conhecer algumas coisas. E na área de tecnologia, assim como na área da filosofia e em algumas outras áreas, a gente desconhece e a gente erra muita coisa. Por exemplo, tem um estudo que já está bastante desatualizado, né? Já tem mais de 10 anos, mas que dizia que 70% dos profissionais do setor de tecnologia, que agora vocês vão ingressar assim que acabarem os 6 meses de resília, sofrem de síndrome do impostor. E o que seria essa síndrome do impostor propriamente? Essa síndrome do impostor seria essa sensação, né, de não se sentir capaz de fazer, de atuar dentro da área, dentro do cargo que está. João Paulo, o que foi? Pode falar. Professor, o senhor está falando de erro, mas, por exemplo, você falou que é filósofo, e na escola a gente aprendeu que toda pergunta é na sua opinião. Se é na sua opinião, o filósofo, ele erra? Também, bastante e muito, mas não só o filósofo, qualquer pessoa. A gente vai ver isso já já. Mas nem tudo é na sua opinião, sabe por quê? Porque justamente há erros. Então, o que é um erro para uma pessoa pode ser um acerto para outras. Mas dentro de um âmbito empresarial, dentro de um âmbito, vamos dizer, que você precisa entregar produtos e tudo mais, há critérios para se definir o erro. Pode falar, Mônica. Professor, na verdade, esse negócio de erro, eu fico com vergonha quando eu erro. Como que a gente lida com essa vergonha de saber assim que a gente se sente um pouco burrinha, assim? Mas a vergonha, eu acho, nem síndrome do impostor, é vergonha. Eu espero que assim que a gente acabar essa aula, você entenda o porquê não deve sentir vergonha de errar. Tá bom. Porque a gente vai aprender justamente como que os erros indicam o caminho certo. Então, conforme você vai errando, mais próxima você vai estar do caminho certo do que aqueles que não erram tanto. Então, esses erros, apesar de, por exemplo, fazerem a gente estar numa situação um pouco embaraçosa, sabe? Eles nos deixam mais perto, por exemplo, de nos tornar um profissional melhor, de nos tornar uma pessoa melhor. Ok? Mas a gente vai ver isso já já. Então, continuando, e aí para a gente tentar evitar um pouquinho essa síndrome do impostor e, principalmente, como progredir lidando com esses erros, é que a gente, então, vai ter essa aula específica. Bom, a filosofia, como eu falei, a gente está errado muitas vezes. Então, a gente pensa algumas coisas e está errado. E a gente pensa que está errado e isso faz com que a gente pense novas coisas. E isso é muito comum para quem não tem uma familiaridade com a filosofia, de achar que o filósofo, por exemplo, não pode não saber de nada. Porque o Sócrates, que é bem famoso, ele falava só sei que nada sei, e mesmo assim ele era considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga. Mas tem um detalhe. Mesmo sendo o filósofo, né, uma pessoa associada à sabedoria, ele lida muito bem com os erros por um simples fato. Ele sabe que
Assim como vocês também vão saber agora, a gente está errado muitas vezes o tempo todo. Não é só o filósofo que passa por isso, mas vocês também. A gente erra e a gente pensa coisas para tentar evitar estar errado. E esse pensamento de evitar estar errado pode estar errado também. E assim vai nesse ciclo infinito. Mas é por conta disso que a gente tem que ficar desesperado igual a bonequinha? Não necessariamente. E agora, Mônica, eu te respondo por quê. Por quê? Como a gente está aqui para aprender, principalmente aqui na Resília, mas isso vocês podem levar para o resto da vida, nem todo estudo, nem toda prática nossa vai levar a um conhecimento aprimorado, um conhecimento aperfeiçoado de tudo. Não é tão linear como essa setinha aqui. Porque geralmente a gente acha que é isso, né? A gente começa a estudar e que a gente vai atingir o ponto máximo e se tornar a pessoa mais sábia de toda aquela área do conhecimento. Mas não é só isso. Pode falar, João. Professor, você falou que todo mundo erra. Mas minha namorada disse que, tipo, ela não erra. E o senhor prefere ser errado e feliz ou deixar essa namorada sempre certa? Esse, inclusive, é um dilema filosófico. Mas aí a gente conversa no chat. Pode ser? Porque não está diretamente ligado ao tema da nossa aula, a gente tem pouquinho tempo. Mas é um ótimo dilema saber se a namorada está certa ou errada. Inclusive, acho que é uma das coisas que a humanidade nunca vai ter uma resposta definitiva. Pode falar, Mônica. Eu acho que a namorada dele está certa mesmo, que ele está errado. É possível dela estar, é possível. Mas, enfim, voltando para cá, o conhecimento, principalmente na área de tecnologia, que é a qual vocês estão entrando agora, ele leva para muitas áreas. Ele leva para, por exemplo, um conhecimento que não funcionou e não foi nada útil para o que vocês estavam buscando. Ou então um aprendizado que até é importante de vocês saberem, mas que não foi útil para resolver aquele problema específico. Ou então ele leva justamente para o conhecimento que resolveu o problema que você queria, mas só depois de muitas curvas, só depois de dar uma volta imensa, só depois de vocês sofrerem bastante, batendo justamente nos erros. Então, cada curva dessa setinha aqui é um erro que vocês bateram, teve que trocar de rota e foram seguir para outro lado. E isso é muito importante para vocês justamente continuarem o progresso de vocês na área de tecnologia. Então, a gente tentar praticar um pouco, usar um pouco das metodologias de aprendizado, e isso aqui é importante para o resto da carreira de vocês, vamos lá. Uma das técnicas que é possível da gente fazer é se pôr à prova mesmo antes de estudar. Como assim? Isso parece uma ideia meio idiota, né? Como é que você vai fazer uma prova sem estudar? Porque a gente está habituado pela escola, por exemplo, a sempre fazer a prova depois de já ter estudado muito tempo. Mas isso não se aplica 100% na área de tecnologia. Por exemplo, qual é a capital da Austrália? Qual vocês diriam que seria? Sydney, Melbourne ou Canberra? Eu diria Sydney, porque teve até a Olimpíada lá, que eu lembro. Um bom ponto. Fala, Emília! Né? Eu acho que essa daí eu acho que eu sei, professor. Eu acho que é Canberra. Eu tenho quase certeza. Interessante. Por que Canberra? Canberra, em tese, é uma cidade. É uma cidade. Mas, percebam, apesar de isso aqui ser um pouco estranho, eu concordo com vocês, de simplesmente pegar um tema e tentar responder uma questão sem ter estudado ela antes, para mim, eu optei por Sydney, eu fui junto com a Mônica. Eu marquei essa também por já ter sido uma cidade que eu já tinha escutado falar antes e achei que fazia sentido ser essa. Mas, na verdade, a Emily estava certa. A correta, então, é Canberra, a capital da Austrália. Mas perceba, não foi por conta de eu errar que isso vai ser um impeditivo que eu comece a estudar, por exemplo, a capital de países não tão famosos assim. Por quê? Porque, apesar disso ficar na minha cabeça, nossa, Sydney não é a capital da Austrália, mas é uma das cidades mais famosas, se não a mais. Isso faz com que eu perceba o meu erro muito claramente, porque a gente costuma prestar mais atenção no que erramos do que no que nós acertamos.
Então, caso eu vá fazer uma desses testes de capital e responda certo, apesar disso ser legal, porque eu acertei, eu não vou me interessar tanto por isso. Eu vou querer justamente ficar, nossa, por que eu errei essa? Por que eu errei essa? E isso é importante justamente para a gente saber qual a direção a gente olha e saber como pesquisar, como ir atrás desses países que justamente não são tão famosos e conferir e verificar as capitais e esse tipo de coisa. Claro que aqui eu estou dando um exemplo da capital, mas, por favor, vocês já passaram do módulo de abstração do pensamento computacional mais cedo, eu acredito, então, por conta disso, abstraiam e, então, apliquem isso para a área de tecnologia, ok? João, pode falar. Professor, eu tenho uma amiga minha que mora na Austrália. O senhor sabia que lá na Austrália tem 3 cidades que é considerada das 10 melhores cidades para se viver, de qualidade de vida? 3 estão na Austrália? Sabia? E, inclusive, você sabia que você pode trabalhar de lá, estando aqui no Brasil? Gostei disso. É interessante. Então, ó, aplica fundo nos erros e começa a aprender com eles, que aí tu chega lá rapidinho. E aí é justamente essa questão. Qual seria, vamos dizer assim, a finalidade desse método de se botar à prova antes de estudar e depois verificar a resposta qual você deu, aprender com os erros que você cometeu? Seria justamente se provar para provar que aprendeu. Ou seja, vocês se testarem para ir então verificando quanto vocês aprenderam, o quanto vocês seguiram e o quanto vocês não conseguiram, ok? Bom, agora eu quero passar uma atividade para vocês, ok? E aí eu vou separar vocês aqui em pequenas salas, tá bom? E aí vocês respondam em pequenas salas e propriamente depois voltem para cá. Eu vou dar um tempo específico. E aí a gente, então, discute sobre as respostas que vocês deram, ok? Pode ser assim? Ok. Ok. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Basicamente, para vocês lembrarem qual foi a última vez que vocês erraram aprendendo alguma coisa. Mas não é só isso. É o quanto esse erro fez com que vocês, por exemplo, melhorassem ou então fossem justamente prosseguirem em outro erro para errar novas vezes. Ou seja, de certa forma, como se a cada erro que vocês fizeram, esse erro ainda continua na cabecinha de vocês e hoje em dia isso já não é mais errado. Ou então, a cada erro que vocês cometeram, vocês, beleza, já aprendi isso, vou passar para o próximo e acabou errando também. E esse tipo de coisa, ok? Eu quero saber como que vocês lidaram com os erros, tá bom? Ok, então agora vou separar vocês aqui e já a gente volta. Até logo. Galera, bem-vindos de volta. Como foi a experiência? Muito complicado lembrar dos erros? Vixe, Como que eu foi tive isso? pelo menos umas 14 ideias. Nossa, tava divertido, gostei. Tava divertido? Que bom. Fábio, como foi para você a experiência? Foi legal. Foi boa, sim. Deu para Que bom. entender. Perfeito. Emília, Mônica, como que vocês acharam? Como que ficou o grupo de vocês? Foi fácil, porque eu erro toda hora, estou aprendendo tecnologia, está muito difícil, eu erro todos os códigos, então, assim, erro para mim é um lugar comum no momento. Eu preciso arrumar um jeito de acertar, porque eu já estou quase desistindo, de tanto que eu erro. Olha, agora que você aprendeu a aprender com os erros, você errar bastante é um ponto positivo para você, porque aí agora você consegue interpretar, por exemplo, que apesar de talvez você errar mais do que os seus companheiros, você esteja aprendendo de forma melhor. Então, isso a longo prazo é interessante para você. Não desiste, não. Ver por Você esse lado, consegue. então. Obrigada. Fala, Emília. Cadê ela? Emília, como foi para você a experiência?
Foi bom, eu ainda fico um pouco insegura de errar, mas foi bom, eu acho. Acho que o João Paulo quer falar, então eu vou deixar ele falar, tá? Que eu não tenho certeza. Antes dele falar, Emília, só uma pergunta. Agora, você se sente um pouquinho mais motivada para justamente seguir tentando? Não, motivada eu tô, eu só, né, a gente fica inseguro, fica com medo de errar, acho que ninguém gosta de errar, né? Então eu fico meio insegura às vezes. Sim, sim. É só isso. Eu entendo. De fato, ninguém fica muito seguro em errar. Mas, você lembrando disso daqui, talvez te ajude um pouquinho, tá bom? Não, pode deixar, Saiba pode que, deixar. saiba que na área de tecnologia a gente vai lidar com erros muitas vezes e, justamente, aprender a dar uma voltinha para o lado, transgredir o problema e tentar uma outra solução, uma outra tecnologia, vai ser muito necessário e que, então, a Resília vai dar ferramentas para vocês fazerem isso, ok? Combinado. Obrigada, viu, professor? Pode chamar o João Paulo agora, eu acho que é isso aí. Pode falar, JP. Professor, uma coisa que a gente comentou na nossa turma. Por exemplo, eu entendi que beleza, o senhor trouxe tipo aí que errar e aprender é bom, legal. Mas como que eu explico para o meu chefe que se eu ficar errando muito, ele vai me demitir? Isso é muito interessante. E isso a gente vai ver no módulo de comunicação. E existe uma coisa chamada, se eu não estou enganado, comunicação não violenta. E nesse módulo de comunicação fica explicitado, por exemplo, como que você lida com essas situações, problemas. Ou seja, vocês quando saírem aqui da Resília, vocês vão ingressar em uma empresa, quero crer eu, que justamente dentro de um espaço onde você vai ser um iniciante, ou seja, um júnior, um estagiário, e aí você vai estar permitido a errar, porque você vai estar justamente aprendendo. Mas, além disso, propriamente, você tem essa liberdade de poder justamente reparar os seus erros. Então, apesar de você errar muito, você pode tentar ir ali reparando a cada passo e tentando, então, resolver os problemas, ok? Professor, só para não encerrar, porque assim, eu já errei 18 vezes e o meu chefe falou, se eu errar mais uma vez, ó, já era eu. Perfeito. Olha, sinto muito, mas agora, você aprendendo com os seus erros, eu acredito que você vai parar de errar. Apenas um detalhe, você pode começar a cometer novos erros. Aí você tenta só fazer o seguinte, não deixar seu chefe reparar. Ok? Tá bom, então. Deixa eu só ver o chat de vocês ali, que vocês estavam falando ali. Mas, perfeito, acho que é só para dar o prêmio de melhor atriz, correto? Então tá bom. Então a gente assiste o Oscar em 2023 juntos, quando vocês já tiverem ingressado no mercado de trabalho. Eu agradeço demais a vocês pela paciência de estarem aqui num sábado à noite, mas relembro a vocês de que errar é vital para o aprendizado de vocês e que, principalmente, perceber os nossos erros é fundamental para a gente saber qual caminho seguir, qual caminho que é o correto. Tá bom? Então, eu acho que é isso, galera. Encerro a aula por aqui. Tchau, tchau. Sejam felizes. Tchau, obrigada. Boa noite. Professor, Tchau, boa noite. Bora errar na balada hoje.